Fala pessoal, beleza? Professor Márcio Souza aqui e é um prazer estar de volta falando sobre um tema bem interessante que se chama teste de hipóteses. É isso mesmo, sabe o que é hipótese no bom e velho português? Que é uma conjectura, algo que você pressupõe sobre um determinado assunto, sobre um determinado tema. Por exemplo, você vai passar em estatística? Bom, a hipótese fundamental é que sim, você vai. Mas só que muita água ainda vai rolar para você, carimbar isso daí e falar, poxa, minha hipótese está correta, tá bom? E estatística é bem parecido. A gente parte de um pressuposto, que a gente chama de hipótese nula, e segue adiante fazendo alguns testes para verificar se a gente está correto ou não. E na aula de hoje também a gente vai entender que diferença matemática não é a mesma coisa que diferença estatística. Em matemática, 1 é diferente de 1,1. Em estatística, nem sempre. Fica comigo depois da vinheta, a aula de hoje está show de bola. Valeu! Então legal, a aula de hoje vai ser um pouquinho dinâmica, eu vou mudar alguns conceitos aqui, na verdade alguns tipos de apresentação aqui, eu acho que você vai gostar. Mas aqui no comecinho, deixa eu apresentar para você o que nós vamos ver hoje. Bom, beleza, vamos lá. Vou olhar aqui para o lado daquele jeito que você já sabe. Testes de hipótese. A aula de hoje a gente vai ter uma breve introdução, já vou falar para você, né? Logo na chamada do vídeo a gente dá uma pincelada, mas vamos pensar um pouco melhor. Etapas. As etapas de um teste de hipótese. Teste de hipótese, cara, eu posso dizer para você, é basicamente uma receita de bolo. 1, 2, 3, bum! Pronto, acabou, não tem mistério, né? É um conjunto de regras para você verificar algo, né? Como se fosse um controle de qualidade daquilo que você está avaliando. Por isso que tem as etapas. Primeiro de tudo, você define as hipóteses. Você tem uma hipótese nula e uma hipótese alternativa. Então você vai ter que definir. Você vai ter que definir qual é qual, depende do contexto, depende do tipo de variável que você está trabalhando. Bom, dentro disso, de definir as hipóteses, a gente tem que definir qual parâmetro que a gente está testando. É uma média populacional que você quer averiguar? É uma proporção? É uma variância? É uma mediana? Então, lembra daqueles conceitos de estimativas e parâmetros? Então, a gente vai brincar com isso aqui também. Outra coisa é definir, o teste é unilateral ou ele é bilateral? Unilateral, o nome já diz, ele só vai para uma direção. É quando você quer verificar, testar a hipótese de que algo seja maior que ou menor que uma determinada referência. Isso é um teste unilateral, ou vai para a esquerda ou vai para a direita. O teste bilateral é aquele teste que você simplesmente quer verificar uma diferença. Não importa se é para mais ou se é para menos. Então, ambos os lados são interessantes para você. Daí a questão do teste ser bilateral. Um outro passo é calcular a estatística de teste. Sim, que nós vamos aprender que nós temos uma referência, nós partimos de um pressuposto e a gente vai verificar se esse pressuposto se ele se enquadra numa determinada distribuição de probabilidade. Daí é interessante a gente saber que parâmetros que vamos tratar. Então, vamos calcular uma estatística de teste. 3. Confrontar essa estatística de teste com a distribuição teórica, para você saber se você rejeita ou não a sua hipótese. Por exemplo, imagina, eu estou sentado aqui, você está me vendo daí, vamos colocar uma hipótese que eu tenha 2 metros de altura. Bom, talvez pelas minhas proporções você até acredite, né? Então vamos colocar como uma hipótese nula. Sim, professor Márcio tem uma altura igual a 2 metros. Ok, claro que você tem que testar isso para saber se está correto ou não. Vai usar uma fita métrica ou qualquer aparelho de alta precisão que você quiser. E vamos supor que você faça diversas mensurações, porque dependendo do ângulo e tal, poxa, você sabe que isso acontece. Não é só uma medida e acabou. Tá legal? Então você vai fazer essa medida e vai calcular uma média. E vai confrontar essa média com aquilo que você espera. Imagina que a minha média deu 1,98 m e você vai confrontar com 2. Poxa, você já para tudo e vai para casa e fica de boa, né? Porque 1,98 é matematicamente diferente de 2.
Mas aí que está a questão. Em estatística, não é bem assim. A gente tem que considerar as margens de erro que a gente trabalhou lá no intervalo de confiança, que inclusive tem muito a ver com os testes de hipótese, tá? De repente, 1,98 é estatisticamente idêntico, igual a 2, tá bom? Então a gente vai depender do que a gente está medindo, a gente vai checar, vai confrontar e vai ter um ponto de corte. Imagina que para esse exemplo hipotético, o ponto de corte seja uma margenzinha aí de 1. Eu estou dizendo que a minha altura é 2. Se a sua média é 2,01 ou 1,99, tá tudo bem, tá igual a 2, estatisticamente falando. Então, você mediria, confrontaria com esse intervalo e tomaria a sua decisão, tá? Só que, por que 0,1 e por que não 0,5? Depende do nível de confiança que você quer dar para o seu teste. Então a gente vai conversar sobre essa série de coisas em cada etapa do processo. Por isso que eu coloco aqui as etapas, tá? Uma vez confrontada, você conclui o teste e tá ótimo, vai para casa suave na nave. Outra coisa, na aula de hoje a gente vai se limitar a trabalhar com testes de hipótese para a média e para a proporção. Vamos aprender os passos aqui em umas situações bastante controladas. Eu vou tentar achar para vocês um fluxograma da infinidade, não infinidade, né? Claro, mas a quantidade enorme de testes estatísticos que tem para cada situação. Se você tem uma amostra, se você tem 2 amostras, se você tem 3 amostras ou mais, se as amostras são dependentes ou não, se a variável é qualitativa, se é quantitativa. Então, essa série de combinações vão te determinar uma série de diferentes tipos de teste de hipótese. Claro que para essa disciplina não cabe aqui falar de todos os testes, sem exceção. A gente só fala dos principais, média e proporção, que já cobre bastante dos problemas do cotidiano de uma iniciação científica, tá bom? Outros testes, aí a gente já vai para um nível um pouco mais avançado, você vai encontrar essa informação no mestrado, no doutorado e assim por diante. Tá legal, pessoal? Vamos seguindo na aula de hoje. Fica comigo. Girou! Beleza, galera, vamos começar aqui então com um jeitão um pouco diferente. A gente vai trabalhar aqui usando esse mapa mental, que vai ser bem interessante para a gente conversar sobre esse assunto, teste de hipótese. E também a gente vai ter uma oportunidade de ir aqui, ó, vir aqui gravar o que a gente está trabalhando. Tá legal? Então vamos navegar por essas ferramentas. Hoje eu acho que vai ser interessante. A gente muda um pouco a dinâmica, fica legal também, tá? Mas se a gente ver aqui, ó, numa definição clássica de hipótese, se a gente for no Google no dicionário lá, a gente tem aqui, ó, uma proposição. O que é uma hipótese? É uma proposição que se admite, independentemente do fato de ser verdadeiro ou não, como um princípio a partir do qual se pode deduzir um determinado conjunto de consequências. É uma suposição, uma conjectura, conforme eu já tinha te falado, e você pode perceber que tem outras definições aí, mas que seguem sempre essa linha de raciocínio. Então, para nós, o que vai ser uma hipótese? Algo que a gente imagina que seja verdade e que a gente vai confrontar com o modelo teórico. E daí a gente vai validá-la ou não. Vamos então aqui observar nosso mapa mental. Vamos começar por ele aqui. Deixa eu dar um zoom. A gente, partindo do teste de hipótese, a gente vai trabalhar para médias e para proporções. Claro que tem diversos outros, mas a gente vai ficar com esses que já dá para rir e chorar, como diria minha mãe. Um beijo aí, Dona Celeste. Então, vamos trabalhar um pouquinho com o p-valor, que você vê muito nos artigos científicos, e trabalhar com as hipóteses em si, a nula e a alternativa, tá bom? Ok. Vamos então aqui definir qual tipo de teste que você vai realizar. Se for um teste para média, você vem aqui para o lado verdinho aqui, ó. Então aí o que você está observando? Para médias, você vai calcular uma estatística de teste T ou Z. Então, beleza. Mas até então não disse muita coisa. Vamos seguir adiante?
O desvio padrão da população que você está querendo estimar, né, estimar um determinado parâmetro dessa população especial. Você conhece o desvio padrão dessa estatística aí que você está interessado? Bom, se você não conhece, você tem que seguir para cá. Mas, se você conhece, o Z que você vai calcular, porque é sempre assim, gente, você vai ter uma estatística que você calcula e uma estatística que você tem como referência. E daí você checa elas. A referência vem lá da distribuição de probabilidade. Vamos usar aquele softwarezinho, lembra? Probability Distributions e tal. Então, essa é a tabela. Agora, o cálculo vai depender do que você está estudando. Se for, então, uma média e você conhecer o desvio padrão populacional, a conta é simples. Você tem a média, que você vai calcular da amostra. Faltou um barrinho aqui, né? Porque esse programa aqui, o Kaggle, ele não tem muito recurso nesse sentido de escrever por matemática. Mas entenda como é uma média. Essa média da sua amostra, você confronta ela com a média populacional, ali o MI, tá? Com a sua referência, e divide isso pelo erro padrão. E a gente viu que pelo teorema central do limite, o erro padrão das médias amostrais é o quê? É o desvio padrão populacional dividido por raiz quadrada de n, que é o seu tamanho de amostra. Se eu estou falando de tamanho de amostra, esse é um parâmetro interessante, que já que você, imagina uma hipótese aqui também, que você não conheça o desvio padrão populacional, que diga-se de passagem, é o mais comum, você tem que verificar o tamanho dessa amostra. Essa amostra, ela é suficientemente maior do que 30? Se sim, ok. Você trabalha aqui com a distribuição Z, da maneira que você viu aqui em cima, porém, você usa o desvio padrão da sua amostra para estimar o desvio padrão populacional. Mas, em saúde é muito comum amostras pequenas. Se você não tem nem 30 observações, então você vai ter que partir para o nosso bom e velho teste T, a distribuição T de Student, que, olha, no frigir dos ovos não difere tanto no cálculo em si. Você vai pegar a mesma coisa que você fez aqui em cima, desvio padrão da amostra dividido por raiz de n, que é o erro padrão. A conta em si é a mesma coisa. O que muda, professor? A sua referência. Quando você tem amostras pequenas, você não vai lá na tabela Z, na Distribution Probability, você não vê em Z, distribuição normal. Você tem que ir na distribuição T, que é uma distribuição um pouco mais platicúrtica, ela tem uma dispersão um pouco mais robusta. Então, daí ela garante essas expectativas para pequenas amostras. Então, você usa a tabela T de estudo. Então, basicamente é isso que você vai fazer para médias. Mas se for proporção, professor, vem aqui para o lado laranja. Na proporção você usa a nossa distribuição normal como referência. Ok, referência, normal, show. Mas e a estatística de teste? Muda um pouco. Você vai pegar a proporção da tua amostra, né, menos a proporção que você esperaria, né, que você calculou lá, dividido por raiz quadrada de P vezes Q dividido por N, que é o nosso erro padrão para a população, né? Para a proporção, perdão. Que o Q aí, na verdade, é o complemento. Então, é P vezes 1 menos P, que é o complemento. Imagina que a proporção seja 20%, como a gente acho que já até usei um exemplo assim, 20% vezes o complemento, que é 80%, dividido pelo tamanho da sua amostra. Depois você tira a raiz disso tudo, você tem seu erro padrão. Legal. Faça assim, professor? Faça assim, bem tranquilo. E a gente vai fazer um exercício, 2 exercícios, um para cada, um para média, um para proporção, e você vai entender os passinhos, né? Bem interessantes. Valor de P eu vou deixar para falar daqui a pouquinho, tá? Vou falar aqui das hipóteses em si. Se o teste é de hipóteses, obviamente você tem que ter hipóteses.
São duas: a hipótese nula e a hipótese alternativa. Então você parte da estaca zero, a hipótese nula. É aquilo que você entende como verdade. Você não tem motivos para acreditar o contrário. Você tem que testar, você tem que coletar provas para que aquilo que você tem como base, como princípio, seja refutado, seja rejeitado. Tudo bem? Faz sentido para você? Ok. Essa é a hipótese que você vai checar. Pode ser aceita ou rejeitada. Na verdade, a gente rejeita ou não, tá? E pensa comigo, se eu tenho duas hipóteses e eu tenho duas decisões, rejeitar ou não rejeitar, se eu fizer uma combinação disso, eu posso cometer erros. Imagina se eu rejeito uma hipótese que ela não deveria ser rejeitada. Estou errando. Imagina se eu não rejeite uma hipótese que ela deveria ser rejeitada. Também estou cometendo erro. Então nós temos dois tipos de erro nas decisões que nós vamos tomar, certo? Bom, vamos ler aqui junto? Ela pode ser aceita ou não, rejeitada ou não. Se a hipótese nula é aceita e ela é verdadeira, então tá ok. A gente tem aqui uma decisão correta, sem problema algum. Agora, se a hipótese nula, H0, ela é aceita, mas ela é falsa, poxa, isso é um erro do tipo 2, com a probabilidade beta de acontecer. Erro tipo 1, com probabilidade alfa. Quando que ele acontece? Eu não falei que tem dois erros? Então vamos lá. O erro tipo 1 é aquele que a hipótese nula ela é rejeitada, mas na verdade ela é verdadeira. Então esse alfa, probabilidade aqui, vai ser um nível de significância. Você já viu isso nos artigos, eu tenho certeza. Indica a rejeição, região de rejeição, a probabilidade de cometer o erro tipo 1 e a probabilidade de rejeitar H0 quando ela for verdadeira. Tudo isso é o significado do meu alfa. Bom, professor, eu não entendi bem. Tá, logo de cara, é difícil alguém entender logo de cara. Então, se você entendeu, já entendeu aqui, bacana, show. Eu posso te garantir que você está bem encaminhado nos conceitos. Eu vou nem tomar mérito para mim, porque não dá mesmo, né? Com essa condição toda que a gente tem aqui, por melhor que a gente tenta fazer a videoaula, mas a vivência, a troca do dia a dia faz toda a diferença para consolidar o aprendizado, tá legal? Mas vamos de novo, só que agora com um exemplo. Exemplo clássico da lei. Todo mundo é inocente até que... Você já sabe até completar, eu tenho certeza. Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Ok. Então você vai para o juiz, vai para um júri, vai ser julgado. E a hipótese nula é que você seja inocente. Mas a gente sabe que tem pessoas dissimuladas, que tem aquela maior cara de inocente, mas depois se prova por A mais B que a pessoa na verdade era culpada, né? Acham provas e tal. A gente vê até em filme, né? Os psicopatas, você olha aquela carinha de anjo, caramba! Você cai o queixo, assim, é uma reviravolta nos filmes. Mas fica comigo aí, acompanhe o raciocínio. Imagina que o indivíduo realmente ele é inocente. E aí o processo está rolando, tal, e por uns problemas circunstanciais, eu não vou entrar em tanto mérito legal aqui porque não é a minha praia, tá? Mas esse indivíduo, embora ele seja mesmo inocente, ele foi considerado culpado e ele vai para a cadeia. Isso é um erro, certo? Ok, vamos falar de outro erro então? Fica com esse erro na cabeça. O indivíduo é inocente, mas foi condenado, foi para a cadeia. Outro erro é aquele indivíduo que a gente sabe que ele é culpado, mas não conseguiu provas, não é? Ou as provas foram descartadas. Jogando o jogo na lei debaixo do braço, você não pode prender aquele indivíduo, tá? Se você conhece alguma situação aí nesse contexto, pode colocar nos comentários aí, tá?
tá? Mas então tá, o indivíduo ele é culpado, mas ele não é condenado. Isso também é um erro, certo? Isso é um erro do tipo 2. Então vamos comparar? O erro do tipo 1, o indivíduo é inocente, mas ele é condenado. Pega a cadeia. Erro tipo 2, o indivíduo é culpado, mas ele não é condenado. Qual é o pior dos erros? De fato, talvez você comece com uma crise, né, um conflito, algo do tipo, depende muito do que você entende como verdade, mas enfim, deixa eu te orientar nesse sentido. O pior erro é o erro do tipo 1, porque é você condenar alguém que seja inocente. E a gente usa esse exemplo jurídico até para ter um impacto mesmo mental em você. Você vai falar, caramba, se eu colocar um inocente na cadeia, qual o processo que vai rolar? Ele vai lá para a cadeia, vai sofrer abuso, não vai sair o mesmo. Então ele era inocente, vai acabar se corrompendo de uma maneira ou de outra, né? Seja emocional ou seja mesmo social. E o erro tipo 2? Também é problema, claro, mas percebe que ele é menos pior, se você me permite dizer isso? Por quê? O indivíduo ele é culpado, mas não é condenado. Mas se ele é culpado, em algum outro momento, ele vai ser pego e ele vai pagar por aquilo que ele fez. Então esse segundo erro é considerado um erro mais brando. Por isso que a gente já sai nas pesquisas definindo a probabilidade que a gente tem do erro tipo 1, que é o alfa. Geralmente a gente usa 5%, 1%. Esse é o erro tipo 1. É essa a quantidade que a gente permite errar se esse estudo fosse replicado, tá bom? Então 5% quer dizer que se a gente replicasse o estudo 100 vezes, a gente estaria cometendo um erro, estaria rejeitando a hipótese nula quando ela de fato é verdadeira em 5 vezes das 100. Então, daí a importância de definir o alfa, o tipo 1, bem tranquilo, tá? Professor, coloca tudo igual a 0. Bacana, a gente pensa isso mesmo, né? Só que não pode. Um erro 0 significa o quê? Toda a população. A gente já estudou esses conceitos antes. Se você não quer ter erro, você tem que coletar toda a informação possível. E se você estiver falando de população mundial, por exemplo, é impossível. É impossível. Tá? Então o erro sempre vai existir. O erro tipo 2, zera ele. Cara, se você zera um, o outro vai para o infinito. Eles são inversamente, mas não diretamente proporcionais, tá bom? Quer dizer, não linearmente proporcionais. Eles são inversamente, um aumenta, o outro diminui, tá? Mas não numa proporção linear que a gente pode vir a pensar. É uma proporção não linear. Por exemplo, o alfa aumenta um pouquinho, o beta cai demais, tá? Ou vice-versa. Então, essas magnitudes de relação aí são bem delicadas. Então, por isso que a gente se preocupa com o erro mais importante, isola ele e o resto deixa por naturalmente. O beta vai acabar ficando aí na casa dos 80%, talvez. A gente usa esses cálculos até para definir o tamanho da amostra, tá? Mas isso é outra história, tá legal? Vamos focar aqui no erro tipo 1. Então a gente já trabalhou com isso, a hipótese nula, tá? E a hipótese alternativa é aquilo que, já que eu não posso aceitar nula, é o que tem para hoje, tá? Então você vai para ela e você vai, com ela você até define se o teste é unilateral ou bilateral. A gente vai fazer alguns exercícios e daí a gente vai consolidar um pouco mais.